Nintendo Switch 2, o console que tem a incrível inovação de ser o Nintendo Switch, só que 2. Quebrando a expectativa que todo fã da Nintendo tem que o próximo console terá uma inovação que vai mudar a percepção do mundo dos games. Agora a renovação é um número 2 depois do console. Na era dos remakes e remasters, nada melhor do que dar um remaster no seu próprio console. O grande propósito do console agora passando a ser o valor mais alto de um jogo lançado, onde todo mundo sabe que fãs da Nintendo vão comprar e falar que $500 no remaster de Mario do GameCube é justificável. Em 2025, seguimos com o icônico lançamento da 10ª geração de consoles, com o Nintendo Switch puxando essa geração. Mesmo não exatamente o Switch 2 sendo um console tradicional que entraria como 10ª geração, mas assim como foi para o Nintendo Switch original, o Nintendo Switch 2 segue o mesmo passo, ser o aparelho que vai dar início à próxima geração, no caso a geração atual de games. Um console que traz como base tudo o que foi estabelecido na primeira versão, o que já faz sentido já que o Switch, agora podendo ser chamado de Switch 1, foi o 8º console mais vendido da história e é dado junto com o Nintendo Game Boy e Nintendo Wii as principais inovações da própria Nintendo, trazendo o método híbrido de se consumir jogos, não se limitando a ser portátil ou mesa, o que trouxe assim uma quantidade gigantesca de produtos que saem das premissas bem parecidas com o do Switch, como os novos PCs portáteis, o PlayStation 5 Portal, que apesar de parecer mais o Nintendo Wii U, mas segue a ideia de um híbrido, e o mais recente, ROG Xbox L, uma função de um dos principais PCs portáteis com a empresa produtora de um dos principais consoles das últimas 3 gerações. O Switch 2 não tem como ideia trazer a inovação apenas pelo hardware, como foi o Wii ou o primeiro Switch, mas agora com melhorias de tudo que tinha sido proposto no console anterior e a adição de novos itens. Apostar mais nos softwares, agora tendo mais potência em comparação ao último console da Nintendo, dando mais liberdade de processamento para os próximos produtos. A olhos mais criteriosos, no mundo que clamamos por 4K 60 FPS, obviamente o Switch 2 não se mostra à altura disso, e tampouco ele quer isso. Mas temos uma configuração que vai rodar joguinhos. Com uma configuração especializada custom para a própria Nintendo, temos uma NVIDIA Ampere, um processador AMR de 8 núcleos e 12 GB de memória RAM. Desses 12, 3 para o uso do próprio aparelho e o restante livre para os jogos, e daí já temos os primeiros problemas do aparelho. Obviamente, comparar com o PlayStation 5 Pro seria injusto, já que sequer é a ideia da Nintendo concorrer em hardware com a Microsoft ou com a Sony. Mas temos os PCs portáteis, que aí sim já fica um pouco mais pesado. Pegando a configuração do ROG Ally X com o Switch 2 e comparando com placas no mercado comum, para facilitar a compreensão, já que ambos esses hardwares são GPUs custom, o ROG teria equivalente a uma GTX 1650 e o Switch 2 uma GTX 1660 Ti, sendo que o Switch está com preço na Amazon de R$ 6.500 e o ROG X preço de R$ 7.550, ou seja, um produto muito mais barato e melhor. Porém, as travas já começam que o software base da Nintendo é próprio e extremamente inferior ao lindão velho de guerra que o ROG traz. Obviamente, quero que toda forma de Windows pereça, mas mesmo sendo uma porcaria, esse sistema operacional ainda é o melhor para rodar gaminhos felizes. Mas quem compra Nintendo não quer sistema operacional, quer apenas jogar Mario. E com isso, o Switch 2 tem um hardware quase igual ao ROG X, só que mais barato. Daí partimos para outro posto concorrente, o Lenovo Legion Go. E aí as coisas ficam mais complicadas por hardware da Nintendo. O Legion Go tendo uma placa de vídeo similar à AMD RX 7600, concorrente da RTX 4060 da Nvidia, além de ter uma tela maior do que a do Switch 2, 8 polegadas para o console da Nintendo e 8.8 polegadas para a Lenovo, e também ser mais leve em quase 200 gramas. O valor sugerido pela Lenovo de R$ 7.000 dá uma bela quebrada na Nintendo, além de, claro,
vir com um sistema operacional Windows 11 já no padrão. Mas novamente, quem compra Nintendo quer apenas jogar Mario. E vamos lá ganhar um ódiozinho. A fanbase da Nintendo é no mínimo brutalizada semestralmente pela empresa. Desde jogos que são legaisinhos, mas completamente esquecíveis, franquias consumidas num país há mais de 20 anos que não são localizadas. Ou então, uma grande exaltação de um produto apenas pelo anúncio e que, não ironicamente para render vídeos com reações estridentes para vender nostalgia, esses caras realmente ficam felizes por isso. E se você não ficou ofendidinho, que tal considerar deixar um like aí, meu broto? Manda aquela inscrição também, Chaparraus, faz a boa aí. Aí temos um problema que o Switch original passou e que foi um dos grandes motivos da Nintendo ter optado para ir para o Switch 2 e também que, possivelmente, o próprio Switch 2 passe. Nintendo usa o 2... Não, pera. A grande busca daqueles que gostam de uma garota magra, a caçada no momento é quem vai disponibilizar primeiro algum método que a Nintendo possa não encarar como legítimo de ter seus consoles e jogos, mas que na Baía dos Piratas possa ser muito popular. Uma torrente de possibilidades pode ser viável, mas obviamente todos nós somos contra qualquer ideia de pirataria contra a Nintendo, não é mesmo? Aliás, uma empresa que demorou 15 anos para ter um sistema de chat de voz interno no aparelho merece sim que eu pague 6, 7 mil reais no console dela. O Switch teve um consumo absurdo de formas pouco nintendistas de serem consumidas. E como o console tem um poder de processamento muito baixo, muitos computadores puderam rodar os jogos do Switch sem grandes esforços. A comunidade, inclusive, criando formas muito mais agradáveis de jogar os mais diversos jogos, como o famoso Zelda Breath of the Wild, a 60 e com iluminação variável e melhoria nas texturas para 4K, o que claramente eu nunca me meti a fazer. Joguei os últimos 2 jogos do Zelda de maneira legítima. Se estavam a 4K e 60 FPS, era porque a minha versão do Switch era especial. A Nintendo sempre foi bem contrária a qualquer modo de distribuição de seus jogos que não fosse por ela mesma. Até o uso de emuladores para consoles antigos podem do dia para a noite receber algum tipo de notificação dos desenvolvedores com uma multa gigantesca aplicada pelo departamento jurídico da Nintendo. E claro que com o console mais recente deles, até então, foi feito algo bem similar, onde os programas de emulação mais conhecidos até então foram notificados a tirarem o serviço do ar, mas claro, não antes de toda a comunidade ficar sabendo, criar backups de seus programas e assim, posterior, enviar de maneira mais descentralizada esses programas. Versões alternativas de ter acesso às plataformas da Nintendo. Claro que você pode ter uma forma de emular determinado aparelho, pode em alguma maneira entrar como pirataria, mas não necessariamente. O ponto é que realmente entraria como pirataria seria a distribuição dessa forma de emulação e principalmente dos jogos, já que eles entrariam pelas leis de copyright. Mas caso alguém tenha em seu PC desenvolvido uma forma de emulação do Switch 2 e após o hack em sua máquina o programa acabou sendo distribuído por toda a internet junto com as ROMs de backup dos jogos, nenhum crime estaria ocorrendo. O que novamente somos contrários ao consumo desses meios. Mas esse ato pode ser visto por alguns como uma forma de utilizar os produtos da Nintendo de maneira ilegítima, sempre bom frisar. O correto é você concretizar o que todo nintendista faz, pagar 7 mil conto de merrés num console que não tem ao menos jogos localizados no seu idioma e com texturas que deixariam jogos de PlayStation 1 com inveja. Jogos esses que tiveram nessa geração um upgrade tão extremo de qualidade que também foram claramente obrigados a ter uma leve valorização em seus valores.
Tomando como comparação a nossa amarga PlayStation, temos as medidas de valores de jogos de cada geração desde o PlayStation 1 até o PlayStation 5, se montando da seguinte forma: PlayStation 1, $50, PlayStation 2, $50, PlayStation 3, início da geração, $50, PlayStation 3, final da geração, $60, PlayStation 4, $60, PlayStation 5, $70. Percebam que um console de 1994 tem os jogos com valor apenas $20 mais baratos do que um console de 2020, e você aí reclamando que os jogos estão caros. O problema é outro, você é brasileiro e o valor de jogos aqui sempre foi absurdamente caro. Tanto que hoje, por uma conta de inflação do Bostil, que o valor dos jogos é equiparável ao valor sugerido em dólar. Todavia, a PlayStation é sempre um bom comparativo porque se mantiveram por um longo período com os valores bem próximos e pautando os demais consoles da geração, sempre apostando em seus famosos AAAs, que tomam um valor de produção extremamente alto a ser investido, mas que é cobrado por unidade $70. God of War Ragnarok teve um custo de produção de quase $300 milhões e você pode ter na sua casa por apenas $70. Parece uma conta ok até aí. E daí chega a grandiosa Nintendo, que te enfia jogos que claramente não tem um custo de produção tão alto, um valor de $80, ou seja, a grande Bostendo sem razões inflacionou o mercado em 18% de uma geração para outra, em comparação com a Sony, que inflacionou o mercado 2 vezes em 25 anos. E obviamente os próximos jogos vão ser a nível GTA 6, que fazem sentido ter um valor de produto muito maior do que o padrão, inflacionando o mercado. Porque o custo de produção foi muito alto, por isso deve ser maior, para que você possa jogar Mario Kart. Esse grande jogo vai aumentar o valor do mercado. Só lembrando, 1080p e talvez 60 fps. E uso 2, por favor. É difícil classificar o valor de um jogo porque existem jogos de custos de produções diversos. Caro, barato. Não faz sentido o Cyberpunk 2077 ter o mesmo valor de Super Meat Boy. Por isso as classificações A, AA, AAA e agora Quadruple A. Essas serão as determinantes para classificar o valor dos games. E como essa classificação é a famosa moda caralho, de forma pouco determinística pelo mercado, muitas empresas se aproveitam dessa falta de classificação clara do próprio mercado para informar que seu jogo é um AAA e justificar você pagar 400 conto de uma porcaria de jogo com serrilhado nativo. Claro que jogos incríveis como Metroidvania side-scrolling é bem melhor do que Red Dead Redemption 2, onde a tecnologia máxima dos games é aplicada na física de testículos de cavalo. Mas não dá pra falar que Red Dead Redemption 2 não merece um valor maior do que Hollow Knight, pelo escopo total do projeto. Mesmo o Mario sendo infinitamente mais divertido que um jogo mundo aberto genérico da Ubisoft de 100 horas de coletáveis de cocô de pardal, mas $80 num jogo que é no máximo um Double A é de quebrar. Mas o nintendista não trabalha com lógica, ele quer jogar Mario. Os grandiosos exclusivos Nintendo que estão sendo utilizados para o Nintendo Switch 2 são Mario Kart. Não é possível. Tem Pokémon, né? Tem Pokémon. Não tem Pokémon. Zelda tem. O Switch 1 só existe por conta do Zelda. Não tem Zelda novo. Cacete, a única... Ah, não, tem macaco. Macaco é legal. Olha só o macaco. O macaco é legal. Ele bate no chão. Macaco é legal. Não, macaco é legal. Normalmente não existe grandes jogos que justifiquem no lançamento do console a compra dele. Mas isso daqui é zoeira, só tem Mario Kart no lançamento. É realmente injustificável a compra desse produto. E usou 2 pra ontem. Mas nintendista quer jogar Mario. Dos jogos third party lançados para o Switch 2, nenhum é exclusivo, apenas o jogo da From Software.
Mas um dos principais jogos prometidos já no lançamento do Switch 2 é o Cyberpunk 2077, que olha só, lançou todo podre. Que novidade, Cyberpunk mal otimizado num console fraco. Quem diria que isso ia acontecer, não é mesmo? Mas o importante pro nintendista é que ele quer jogar Mario. Comprar console em lançamento já é uma medida pouco inteligente, mas o Nintendo Switch 2 provou uma esquizofrenia total. Nada no lançamento. Os jogos lançados depois justificam um aumento no poderio do hardware, um upgrade que, ok, para a proposta do console é até relevante, mas que quando comparado a outros produtos no mercado já está defasado no mercado que a própria Nintendo criou. E tudo isso com o valor dos jogos completamente desnecessário que, talvez, um dia eu faça um vídeo mais detalhado sobre o valor de jogos. Deixa aí nos comentários se você quer se sentir mais pobre games. Mas que agora você vai poder jogar seus remasters horríveis de Zelda Breath of the Wild com um controle de 600 conto do GameCube. Mas se tu não quiser gastar isso, pode jogar com um controle normal, o Joy-Con do Switch 2, que daqui 2 meses seu analógico vai começar a dar drift. A compra desse console é injustificável, mas nintendista quer jogar Mario. E deixa o cara ser feliz. Eu só quero esperar os grandes jogos para que eu possa comprar de maneira legítima o videogame e os jogos. E o Zu 2, por favor. Uma boa noite.